Posso começar? Senhoras e senhores, boa noite. Nos termos do precedente regimental número 43 de 2007, não estando presentes os demais membros da Comissão Especial do Carnaval, declaro que não há quórum para o trabalho convocado pela Comissão Especial instituída pela Resolução 1380/2017. No entanto, realizaremos sobre a minha presidência um debate público, que será também aproveitado nos termos do relatório final da Comissão Especial do Carnaval. Então, dou por aberto o debate público da Comissão Especial de Carnaval, instituído pela Resolução 1369/2017. A mesa diretora está assim constituída. Excelentíssimo vereador Tarcísio Mota, presidente. O senhor Rogério Torres, representante da Rio Tour, e senhor Gustavo Mostoff, representante da Liesa. O senhor Del Pessoa, representante da Lierge, não pôde estar presente, mas deixou documentação sobre a qual farei referência mais à frente dos trabalhos. E o senhor Rodrigo Pacheco, vice-presidente da Mocidade Independente, está para chegar no nosso debate ainda na noite de hoje. Pois bem, o objetivo para o qual nós convidamos esse debate público, essa audiência que se transformou por questões formais num debate público, é para discutir dois assuntos. O primeiro deles, que motivou a convocação desse debate pela Comissão Especial, é o debate da questão do fim dos ensaios técnicos. Então, nós tivemos a notícia, né, do cancelamento ou suspensão dos ensaios técnicos no Sambódromo, tanto das escolas do Grupo Especial quanto das escolas do Grupo de Acesso, e nós, portanto, resolvemos chamar esse debate para esclarecer essa situação e tentar, a partir da Comissão Especial de Carnaval, mediar possíveis saídas junto ao poder público que possam resolver essa situação e garantir para a população carioca a manutenção dos ensaios técnicos no Sambódromo. Entendemos que o Carnaval é a maior festa popular da cidade do Rio de Janeiro, e a existência desses ensaios técnicos não só já se tornou uma tradição da cidade, como é fundamental para a questão da preparação do próprio Carnaval, e é o momento onde o acesso da população é mais democrático ao Sambódromo. Por tudo isso, entendemos, portanto, que esse elemento é um elemento fundamental para a cidade, estamos aqui diante disso para debater esse assunto. Com isso, antes de passar a palavra, fica a pergunta para os dois senhores que já estão na mesa e para aqueles que virão depois. Qual é a real situação do fim dos ensaios técnicos? Quais são as possibilidades que nós temos para mediar, para que eles retornem a existir? Qual é a estrutura necessária e quais os custos que essa estrutura necessita, ou seja, quais os custos que essa estrutura, se adotada, trazem, tanto para as escolas de samba quanto para a prefeitura, de que forma a Rio Tour pode contribuir para que essa estrutura seja feita, de que forma a Liesa tem pensado alternativas para que os ensaios permaneçam, ou se já é um fato consumado e a cidade não contará com os ensaios técnicos este ano, né? A prefeitura pode garantir algum tipo de infraestrutura? A Liesa, tratando inclusive da questão da forma como os recursos públicos chegaram à Liesa, e de fato, se a situação que nós já abordamos aqui nesta comissão, se os cortes anunciados se confirmaram, se não houve alguma outra alternativa, a imprensa ventilou a questão junto ao governo federal, havia uma possibilidade de 25% dos 50% do corte ainda vir. Como é que é isso? Os cortes se consumaram? Qual é a perspectiva e a expectativa de receitas e dinheiro público da Liesa e das suas escolas? E se isso significa, de fato, a inviabilidade dos ensaios técnicos? Contudo, embora essa audiência tenha sido chamada para tratar especificamente deste assunto, entre o momento em que nós propusemos essa audiência e hoje, um outro fato, né, se abateu sobre o Carnaval Carioca, que foi o fechamento dos barracões da cidade do samba. Então, de uma certa medida, os dois assuntos acabam se misturando hoje, como talvez as duas maiores ameaças ao Carnaval do Sambódromo, ao Carnaval da cidade do Rio de Janeiro. Desse ponto de vista, nós também gostaríamos de ouvir, por parte da Liesa e por parte da Rio Tour, qual é o posicionamento e o que tem sido feito para superar este obstáculo. Ao mesmo tempo, nosso mandato, a Comissão Especial do Carnaval e especialmente o nosso mandato,
nós procuramos o Ministério Público do Trabalho, que não é o responsável pela interdição, mas é quem a gente pode recorrer neste momento, para tentar construir um termo de ajustamento de conduta que possa servir como instrumento junto ao Ministério do Trabalho para a reabertura dos barracões. E nós estamos já em contato com o Ministério Público do Trabalho, que amanhã vai nos fornecer uma data para uma reunião entre as escolas, a Liesa, a Rio Tour e o Ministério Público do Trabalho, para tentar construir esse termo de ajustamento de conduta. A pergunta que fica para os senhores é: os senhores consideram esse um caminho válido, mais um caminho válido para que a gente possa superar este obstáculo? Portanto, com estas questões, ou seja, ensaio técnico e fechamento dos barracões, nós vamos passar a palavra para os senhores. Nós não temos uma limitação, nós não temos muita limitação de tempo, a mesa é pequena hoje, dá que a gente possa utilizar o tempo aí com alguma tranquilidade. É claro que não é meia hora, 40 minutos, 1 hora para cada um, mas uma fala em torno de 10 a 15 minutos, né, com bastante tolerância, para abordar essas duas situações. Depois a gente vai abrir a fala ao plenário, para quem quiser fazer uso da palavra, e retorna para a mesa para os encaminhamentos. Nós vamos começar, portanto, né, com a palavra da Liesa, com a palavra o senhor Gustavo Pacheco. Boa noite a todos, vereador Tarcísio, a todos os vereadores da Comissão de Cultura. A nossa saudação, independente de eles não poderem estar aqui, mas a gente saúda ao vereador Fernando Willi e ao vereador Marcelo Siciliano. Mais uma vez, volto aqui dessa vez como um debate público, para que a gente possa cada vez mais alavancar a imagem do nosso carnaval, discutir o que a gente pode cada vez mais, com o apoio, que eu sempre gosto de destacar, o apoio da comissão, a pessoa do seu presidente, incansável, foi conosco lá na semana retrasada, em visita, através da Comissão de Cultura, também o vereador Raimon, em relação ao Sambódromo, tivemos uma visita, participação também de amigos da área de imprensa, naquela ocasião, por relação à audiência pública que tivemos aqui também nessa casa, por conta da segurança do trabalho no relacionada à área de imprensa. Bom, sendo específico, já entrando no assunto, em relação aos ensaios técnicos, vereador, nesse momento, a gente não pode ainda efetivamente passar a informação de que eles estão cancelados ou suspensos ou que não vão ocorrer. Eu posso tratar com essas 3 nomenclaturas relacionadas à realização efetivamente. Então, ainda estamos em fase de busca de patrocinadores para que possam custear toda a infraestrutura necessária. Fazer uma introduçãozinha sobre a realização dos ensaios técnicos. Os ensaios técnicos acontecem há 15 anos já no Sambódromo, sempre com todos os custos de responsabilidade da Liesa, a parceria com a Rio Tour em relação à realização dos ensaios técnicos no que tange a casa, que a casa é administrada pela Rio Tour, assim como toda a infraestrutura que a casa detém. Porém, todas as despesas relacionadas à segurança, a carro de som, toda a equipe de pista, de controle de pista, toda a equipe que está em apoio com relação a brigadistas, a parte médica, toda custeada também pela Liesa, com apoio da Secretaria também Municipal de Saúde, no que tange ao atendimento médico. Porém, as demais despesas todas, ao longo desses 15 anos, são de responsabilidade da Liga, e por isso eu falo hoje, nesse momento, que nesse tempo de crise nacional, nós estamos encontrando dificuldades em relação ao orçamento como um todo, tanto das escolas quanto da Liga, para suprir esse grande problema relacionado à não realização dos ensaios técnicos. O custo, sendo bem prático, já respondendo às perguntas, o custo atualmente de cada ensaio não, numa temporada total de ensaio,
Isso já foi demonstrado aqui pelo presidente numa dessas primeiras audiências que nós fizemos. Ele deixou aqui o orçamento aberto da Liga em relação ao Carnaval. Não existe nenhum tipo de forma de não demonstrar, total transparência em relação a isso. Gira em torno de 4 milhões de reais toda a temporada de ensaio técnico para poder custear essas questões. Então, nós estamos ainda nessa fase, tentando buscar parceiros que possam entrar como uma cota de patrocínio dentro do projeto Carnaval como um todo, mas que sejam específicos para essa área relacionadas ao ensaio técnico, com contrapartidas, inclusive de exposição de marca. Então, nosso departamento comercial está ainda nessa luta para tentar buscar. Então, nesse momento, nós não podemos informar que não vai acontecer. Ainda estamos nessa fase. Agora, a gente sabe também, por outro lado, que a cada tempo, com o andar do tempo, as coisas vão ficando mais difíceis, porque o ensaio técnico a gente recebe na avenida em torno de 40 mil, 50 mil pessoas, totalmente gratuito, precisa de um planejamento operacional de grande vulto, reuniões com órgãos públicos, participação de vários entes, aí, como o Sete Rio, Guarda Municipal, para poder nos dar suporte para receber cerca de 50 mil pessoas no Sambódromo, e a cada dia que passa, essa questão vai ficando com um tempo apertado em relação ao planejamento. Porém, ainda estamos na fase de captação, o prazo apertado nos dificulta, mas ainda não podemos, volto a ratificar aqui, ainda não jogamos a toalha, digamos assim, ainda estamos nessa luta para tentar buscar alguma coisa. Na parte orçamentária da Liga, como bem falei, não existe disponibilidade orçamentária hoje. Nós falamos aqui na questão relacionada à parte da verba, e aí eu vou entrar aqui nessa sua segunda pergunta, dentro desse tema Carnaval, relacionada à informação de como é que está a questão orçamentária hoje do Carnaval, né? Como a gente participou também aqui em relação a audiências anteriores, a Rio Tour, a Prefeitura, reduziu a participação dela em 50% e existia a possibilidade ainda de buscar uma participação de 25% através também de patrocinadores. Até o presente momento, nenhum tipo de patrocinador foi informado pela Rio Tour, que fez um lançamento de um caderno de encargo, lançamento de um chamamento público, porém esse chamamento público ainda não foi finalizado. E o Rogério, daqui a pouco, o representante da Rio Tour, pode falar um pouquinho sobre isso, mas eles também ainda estão em busca de buscar algum parceiro, sendo redundante, buscar algum parceiro para que possa custear esses 25%. Só que, nesse momento, vereador, não temos qualquer informação do parte do Poder Público quanto a isso. Então, esse cenário faz com que o orçamento efetivo da Liesa hoje não disponha de recursos para a realização do ensaio técnico, por isso a necessidade fundamental de buscar um patrocinador ou buscar um parceiro, seja ele federal, municipal ou privado ou estadual, que possa custear isso. No que tange ao que também foi a época das nossas audiências públicas sobre a viabilização do Carnaval, conversado sobre a participação do governo federal, isso também está em tramitação junto ao Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet. Existe a possibilidade da participação da Caixa Econômica nessa ajuda para poder tentar diminuir um pouco esse gap em relação à perda de orçamento que as escolas tiveram para poder botar o Carnaval na rua, e isso está em fase de tramitação ainda junto à Lei Rouanet e os demais parceiros do que o governo federal está propondo. No que tange a venda de ingressos, que também foi um ponto salientado, nós, a título de informação, os ingressos não são reajustados já há praticamente 6 anos sem reajuste. Então, nós decidimos que não seria o momento agora de repassar esse custo
para o cidadão ou para o público que paga o ingresso para poder assistir o carnaval, amantes do carnaval, repassar um momento em que o país vive uma crise econômica, repassar esse custo, haja vista até que durante esses 6 últimos anos nós já não o fizemos. Entrando aqui na área da interdição nos barracões, que aconteceu aí nos últimos dias, sem dúvida alguma, nenhum tipo de ameaça em relação ao carnaval, não temos essa sensibilidade. O carnaval está mantido normalmente, as escolas já gravaram todos os seus CDs, o CD das escolas daqui a pouquinho vai estar aí à venda nas melhores lojas do mercado. Todas as escolas fizeram as suas escolhas de samba enredo com quadra lotada, vereador, em todos os municípios parceiros, como Nilópolis e Caxias, assim como as escolas aqui do Rio. Nós tivemos casa cheia em quase todas as finais de samba enredo, um verdadeiro evento de cultura popular, e cada uma escolheu o seu hino para o Carnaval de 2018, e as suas comunidades já começam a ensaiar efetivamente dentro das quadras. O que deve acontecer com um pouco mais de forma acentuada, cada escola sempre faz um ensaio no seu bairro ou no seu município, isso deve se acentuar esse ano, até por essa questão relacionada ao ensaio técnico. Nós devemos ter mais ensaios de rua das escolas em seus bairros, nas suas áreas, proporcionando aí a sua comunidade treinar dentro de um ambiente relacionado ao desfile. Esse é o objetivo sempre de um ensaio. Então, com relação às interdições, voltando aqui, a gente não tem nenhum tipo de medo em relação a essa questão. O Ministério do Trabalho, através da sua fiscalização, verificou em alguns barracões, não foram todos, em alguns barracões, alguns problemas relacionados a projetos elétricos, aterramento, tomadas, algumas coisas relacionadas a essa questão, e nesse momento agora nós estamos tomando as providências para que a gente possa minimizar ou totalizar todas as pendências relacionadas pelo Ministério do Trabalho, e acreditamos que nos próximos dias esse problema já seja sanado em relação às pontuações feitas pela fiscalização ao longo desse tempo. Amanhã nós temos uma reunião também, junto com a fiscalização do Ministério do Trabalho, aqui na parte da tarde, justamente para que a gente possa debater com eles o que já está sendo feito, todas as providências que estão sendo realizadas, já de acordo com a notificação feita pelos fiscais que lá estiveram nos barracões, e ao longo aí desses dias a gente acredita que as questões apontadas por eles sejam sanadas, e esse que seja uma saída importante. Quanto à participação do Ministério Público do Trabalho, proposto pela comissão, vereador, a reunião, provavelmente a reunião amanhã, sempre a participação de um TAC, né, envolve uma questão um pouco do departamento jurídico, que aí a gente tem que, não faz muito na área operacional, que é a minha área. Essa questão sempre de termo de ajustamento de conduta depende de um aval jurídico, uma análise um pouco do departamento jurídico relacionada até porque as interdições elas são por escola, né, não é diretamente relacionada à liga, cada escola tem o seu departamento jurídico, mas sem dúvida que é um caminho que a gente pode ser discutido, mas com aval jurídico. Eu acho que essas são as minhas palavras iniciais, vereador. Deixa eu só, para que fique claro, só para que a gente possa entender, o senhor afirma que o custo estimado, médio, no orçamento, é de 4 milhões para a temporada. Isso. Esse custo, ele está envolvendo sistema de som, saúde, segurança, transporte dos componentes, as camisas das escolas, ou tem algum custo ainda que é da escola? Não. Esse custo já é o custo total, englobado. É o custo total de 4 milhões de reais. 4 milhões de reais relacionada à participação efetiva de infraestrutura e mais as despesas de cada escola. Tá, somado, obrigado. Segunda pergunta ainda para que a gente possa avançar para ficar mais claro. A interdição dos barracões
os principais problemas foram os problemas elétricos. Sim. Mas houve outros apontamentos, porque a imprensa fez muito alarde, né? A imprensa fez um alarde enorme disso, parecia que tinham muito mais coisas além dos problemas elétricos. Os problemas elétricos são aqueles que mais problemáticos e a previsão é de que nos próximos dias isso possa estar sendo sanado, é Exatamente. Isso? Todas as escolas já estão com o seu dever de casa e já estão sendo preparadas as questões relacionadas a aterramento, na parte elétrica, técnica, né? Aterramentos, providenciar RTs, os engenheiros responsáveis, contratação, inclusive, de técnicos de segurança de trabalho em cada barracão, para que isso possa ser uma coisa rotineira em todos os barracões, não só agora nesse momento. Tá ok. Muito obrigado. Eu acho que depois outras perguntas podem ser feitas por quem ocupar a tribuna. Vou passar a palavra agora para o senhor Gustavo Mostoff, representante da Liesa, para poder fazer suas considerações. Ele é Rogério, vereador. Ele é Rogério. Ah, é porque isso está errado aqui na coisa, o nome. É Gustavo aqui e Rogério ali. Trocaram, a galera fez, e foi culpa do Danilo. Vou logo dizer quem foi a culpa. Culpa do Danilo. Trocou o nome de um com o sobrenome de outro. Então vou falar melhor. Agora que eu entendi, estava me confundindo todo. É isso. Ele é Rogério Torres. Gustavo Mostoff, sou eu. Ah, então foi o contrário. Aqui é Liesa e aqui é Rio Tour. Rogério Torres. Rio Tour. Ah, então tá. Rogério Torres, da Rio Tour. Pode falar, pode fazer uso da palavra. Então o erro também foi meu. Queria agradecer pelo convite, senhor presidente, vereador Tarcísio Mota, grande amigo Danilo, muito obrigado por lembrar da gente. É um grande prazer estar com o grande amigo Gustavo, um grande professor, uma pessoa por quem tenho muita gratidão. Estar aqui representando também nosso presidente Marcelo Alves é uma honra e espero conseguir responder tudo. O que eu não tiver de resposta, depois eu encaminho para o gabinete do senhor com o meu maior prazer. E agradecer também a presença de todos aqui na casa. Vereador, a questão dos ensaios técnicos, como o Gustavo explicou, a infraestrutura vem toda da Liesa. A Rio Tour cede gratuitamente o sambódromo para os ensaios e cobre as despesas de iluminação, manutenção, limpeza e todo o serviço dos órgãos públicos no lado de fora, com reuniões na sede do COR, convocando 7 Rio, Guarda Municipal, Polícia Militar. Esses custos geram em torno, para a Rio Tour, 2 milhões de reais, mas, logicamente, a gente está de braços abertos, aguardando qualquer decisão. Se Deus quiser, a gente espera que seja favorável da Liesa para a gente dar continuidade a esse desfile que até, como o senhor disse, afeta todas as áreas da população carioca. Aquele que pode comprar o ingresso vai no sambódromo, aquele que não pode está lá, está curtindo aquilo de frente, e isso é sensacional. Eu tive o prazer desse ano participar e realmente é o melhor espetáculo do mundo. Eu acho que eu prefiro o carnaval antes do que depois. Depois, quando acaba, a gente fica com o sentimento de acabou. E aquilo que antecede também é bem legal. A Rio Tour também, estamos em prazo de finalização. Daqui a uma semana, mais ou menos, a gente já está divulgando os blocos de carnaval. Estamos na fase da liberação do bloco que vai ter. Daquela fase de documentação final, a gente está correndo também atrás. Gustavo, quanto ao prazo do pagamento de R$1 milhão, que foi o valor que ficou, realmente houve o corte da prefeitura. Tivemos um atraso em termos de contrato, vereador, mas seriam 4 parcelas. A gente conseguiu já reduzir para 3 parcelas. Primeira de 450 mil já deve estar entrando para cada escola em uma semana ou 2 no máximo. A segunda também de 450 mil. E a última parcela de 100 mil reais na prestação de conta das escolas, com que o dinheiro foi gasto. A gente está finalizando isso. Como o Gustavo disse também, nosso presidente Marcelo Alves continua
tentando captar patrocínio com os cadernos de encargos, com chamamento público. Ainda não foi um prazo, ainda não chegamos em um prazo final. Então, se eu falar para o senhor, não, vereador, temos tanto, eu vou estar mentindo, prefiro jogar com o que eu sei. A gente ainda não finalizou, e assim que souber também, faço questão de ser o primeiro a passar para o senhor, pode ficar tranquilo. Sobre a interdição dos barracões, vereador, muito a gente está sabendo pela imprensa, como o senhor falou agora. Alguns dizem que tem problemas na instalação hidráulica, alguns dizem que tem problemas na instalação elétrica, mas a própria prefeitura ainda não foi notificada. Hoje eu li uma matéria de um jornal dizendo que o Ministério do Trabalho reclamou sobre a ventilação dos barracões, mas nada concreto. Se eu falar para o senhor que a gente sabe o real motivo, a gente ainda não sabe. A gente está aguardando a notificação chegar para a gente, o que for nosso, a gente correr atrás para colocar isso. O presidente está mobilizando toda a sua equipe já jurídica para ficar atenta a essa notificação. A interdição dos barracões, pelo fato, estou vendo que é mesmo uma parte elétrica, em 2011, teve um problema, não sei se o senhor recorda, o barracão da União da Ilha pegou fogo, justamente por instalação elétrica, houve uma reforma, uma manutenção. Em 2016, a cidade do Samba foi emprestada para o Comitê Olímpico, onde foram feitas algumas alegorias da abertura, e passou também por uma fiscalização dos bombeiros e tal. Fomos pegos de surpresa, assim como a Liesa, totalmente surpresa. E estamos realmente, de fato, aguardando essa notificação para saber qual caminho tomar, e estamos à disposição, vereador, para o que o senhor precisar. Gustavo, mais uma vez, obrigado e boa noite a todos. Rogério, deixa eu aproveitar só para fazer mais uma pergunta. Nós teríamos aqui também a presença da Lierge, mas o Del Pessoa não pôde ficar. Do ponto de vista do financiamento das escolas, do grupo de acesso e também dos outros grupos, alguma perspectiva da questão do financiamento, de alguma verba pública que será destinada a essas escolas? A gente sabe que tem no caderno de encargos a tentativa de captar a estrutura toda para o desfile da Intendente Magalhães. Aí também já não só Sambódromo, mas Intendente Magalhães. Alguma perspectiva, alguma expectativa sobre isso, sobre financiamento das escolas, nesse caso do grupo de acesso, ainda no Sambódromo, ou das outras escolas que desfilam na Intendente Magalhães? Vereador, nós estamos tentando captar não só para as escolas do Grupo B, Intendente Magalhães, que inclui um pouco parte de carnaval dos bailes populares, e os blocos carnavalescos também a gente está tentando. Tivemos uma reunião com a Rita da Sebastiana, a gente só está aguardando o briefing. Foi tanto que a gente conseguiu para poder fazer essa divisão tudo certinho. Okay. Então, com essas palavras, a gente abre o microfone para aqueles que quiserem fazer perguntas ou colocações diante dos temas colocados aqui. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Só pedindo a todos para se identificar, né, quem for fazer uso da palavra, identificar, dizer seu nome, qual instituição, agremiação faz parte. Boa noite, vereador, boa noite, integrantes da mesa, Anderson Baltar, jornalista da Rádio Arquibancada. Eu só venho aqui, antes de tudo, mais uma vez parabenizar a Comissão de Carnaval por estar sempre atenta às demandas do nosso Carnaval. Eu acho que é uma iniciativa inédita, se tratando do Parlamento Municipal, fazendo exatamente o papel que é do Parlamento, né, de estar presente, de estar fiscalizando, de estar acompanhando, de estar de perto e, principalmente, apontando soluções e se colocando como um mediador, como foi lá na crise do corte da subvenção, e agora com essa questão também dos ensaios técnicos e também do Ministério do Trabalho. Fico aliviado ao ouvir o Gustavo Mostoff falando que essa situação parece que está sendo bem
equacionada, porque realmente a gente tem uma preocupação muito grande a respeito da Cidade do Samba, porque ela foi construída há 10 anos atrás com algumas falhas do seu projeto, algumas que foram evidenciadas naquele triste incêndio de 2011, quando o sistema de sprinklers não funcionou adequadamente, até porque ele estava mal dosado. Eu me recordo que no primeiro ano da Cidade do Samba, eu era assessor do Império Serrano, e uma solda num carro alegórico fez aquele sistema funcionar e começou a cair uma chuva dentro do barracão, ele estava mal dosado, isso acabou tendo que ser refeito e acabou não funcionando. E a gente sabe que os próprios barracões hoje encontram problemas como a falta de ralo, como a falta, né, talvez até a Cidade do Samba precisasse passar por uma readaptação, porque o Carnaval mudou muito de 10 anos para cá. Na época, quando ela foi construída, imaginava-se que o Carnaval iria comportar a Cidade do Samba, e hoje a Cidade do Samba está pequena. E eu queria aproveitar essa ocasião para pontuar, além da necessidade, que aí é papel do poder público. O poder público, a Cidade do Samba é um equipamento que a Liesa utiliza, mas é um equipamento do poder público. Se tiver que haver essas obras todas de readaptação, são obras que o governo municipal tem que bancar e que tem que deixar toda essa estrutura preparada para as escolas. E eu venho aqui mais uma vez relembrar que foi prometido às escolas do grupo de acesso uma Cidade do Samba também, e até agora não se falou mais nada. Esse foi um assunto que caiu completamente no esquecimento, e se a gente tem problemas nos barracões do Grupo Especial, imagina o que as escolas da Série A e da Intendente Magalhães passam para fazer para os seus carnavais. Também manifesto a minha preocupação a respeito, até agora eu soube que não houve dotação de verba para os desfiles da Série A, de subvenção para as escolas, para a Intendente Magalhães também. Eu fico muito preocupado como carioca, como folião, como uma pessoa que acompanha o Carnaval de perto, digamos, com essa visão do governo municipal de achar que o Carnaval se faz em 2 semanas, se faz em 1 mês. Não se faz, o Carnaval se faz o ano inteiro. Então, eu só quis colocar essas questões aqui no ar para a gente pensar melhor e já ver mais à frente. Eu acho que a gente tem que evoluir nessa discussão. É sabido que temos um governo municipal hostil à cultura popular, hostil ao Carnaval. Não adianta, temos mais 3 anos desse governo. Temos que nos preparar, nós do mundo do samba, pessoal da cultura, as escolas, as ligas, todos, temos que estar juntos, remando para o mesmo lado, pensando em soluções já para os próximos carnavais. É isso. Muito obrigado. Queria só salientar, agradecer ao Anderson e pedir desculpas, que eu acho que na minha palavra inicial eu me confundi a Comissão de Cultura com a Comissão de Carnaval. Mas é que eu participo das duas. Sem problema, eu também. Eu sou presidente da Comissão de Carnaval e vocal. Por isso que eu me confundi. Peço desculpas. Muito bom a palavra do Anderson. E eu queria complementar e corroborar, aproveitando também para saudar o Rogério, pelas palavras em relação ao que aconteceu em 2011. E de lá para cá, a obra de reconstrução da Cidade do Samba nos barracões que, infelizmente, tiveram um incêndio, ela já foi feita adequada à legislação atual. Isto é, a rede de incêndio, nesses 4 barracões que foram refeitos, reformados, ela já está de acordo com a legislação atual do Corpo de Bombeiro, que é a rede de incêndio do lado externo. Os demais barracões, os outros 10 barracões ainda estão na legislação anterior. Com isso, já existe um processo na Rio Tour e na Prefeitura para adequação dessa rede de incêndio. O bombeiro já fez as exigências, inclusive a participação do Ministério Público também em relação a isso. Então, esse processo já se encontra na Rio Tour e também já se encontra na Rio Urb, que já em fase final para que possa ser feita a adequação. Basta, efetivamente, a liberação orçamentária para que a licitação possa ser feita e, assim, toda a Cidade do Samba esteja de acordo com a legislação no que tange a rede de incêndio, que, nesse momento, os demais barracões ainda não estão com a legislação atual. Complementando aí essa questão que o Anderson falou, sem dúvida nenhuma, a Liga é uma cessionária do local por 25 anos. Em 2005 foi assinado esse termo de cessão, ainda na gestão do prefeito César Maia, e nós vamos 25 anos à frente.
tomando conta, administrando efetivamente. Caso necessitem de obras estruturais, a participação do governo municipal que tem que ser feita. Saiba que estaremos atentos, Gustavo, no debate orçamentário para verificar se no orçamento da Rio Tour, da Rio Urb também. da Rio Urb do próximo ano, estará lá presente a questão da adequação da questão do sistema de prevenção de incêndios dos barracões da cidade do Samba. Bom alerta para isso. A galera do gabinete aí, inclusive, para a gente poder verificar isso no orçamento, se há alguma previsão e se não, se a gente possa fazer alguma emenda orçamentária nesse sentido para este ponto específico. E eu acho que demais pontos podem ser conversados com a gente, com outros gabinetes, para que a gente possa pensar do ponto de vista do orçamento, dentro das limitações que o orçamento apresenta, mas ainda assim determinadas situações são imprescindíveis e essa me parece ser uma delas. Abro novamente a palavra para alguém que possa querer fazer uso da palavra da tribuna. Sempre lembrando de se identificar, para que a gente possa constar nos autos aí do nosso debate. Boa noite, meu nome é Márcio Anastácio, sou jornalista também. Cubro o carnaval, mas hoje eu estou aqui pelos Jornalistas Livres e por ser também uma pessoa que tem acompanhado esse debate, que acha essa comissão extremamente importante. Inclusive, parabenizo aos parlamentares que estão interessados nessa pauta e os representantes dos órgãos oficiais que vieram aqui prestar esclarecimentos para a sociedade. A minha pergunta vai direcionada para a Aliesa e para também o vereador Tarcísio, sobre a questão da segurança das pessoas que vão assistir o evento, as pessoas que trabalham na indústria produtiva do carnaval e aqueles, eu vou até destacar os jornalistas, né? As pessoas que cobrem, os produtores culturais que estão ali durante a noite do grande espetáculo, antes, né? Vocês já falaram dos barracões, e durante o espetáculo, o que é que a gente tem sobre isso, né? Existe, sei lá, um seguro, alguma assistência que possa cobrir alguma questão de acidente, de morte, de resguardar as vidas das pessoas que vão assistir, que pagam caro para poder assistir esse grande espetáculo. Os trabalhadores que estão lá também, vocês têm visto isso durante a comissão? Eu pergunto também sobre as normas técnicas, se estão sendo revistas, porque, enfim, pelo que se fala e pelo que a sociedade vem repercutindo, é que existe um medo muito grande de que essa precariedade que está sendo imposta para a indústria produtiva do carnaval venha a fazer com que alguns acidentes se repitam ou que aconteça novos acidentes, né? Porque com pouca verba, com pouco tempo, os barracões nessas condições, as pessoas ficam um pouco receosas de que se o carnaval realmente terá condições de resguardar a vida propriamente dita das pessoas que estão tanto trabalhando nele, quanto a vida das pessoas que estão indo assistir o espetáculo. Obrigado. Muito obrigado, Márcio. Vou passar já a palavra para o Rogério e para o Gustavo poderem falar um pouquinho sobre isso. Mas, Márcio, é importante dizer que a Comissão de Cultura, aí sim é de Cultura, junto com a Comissão de Carnaval, recentemente fez uma audiência aqui nesta casa para tratar da questão da segurança, a pedido, inclusive, numa demanda do Sindicato dos Jornalistas. Essa foi uma audiência muito produtiva, e que depois disso nós fizemos uma inspeção lá no Sambódromo, onde estavam presentes a Rio Tour, a Aliesa, mas também estava presente o Corpo de Bombeiros, onde nós, inclusive, estávamos discutindo, o Sindicato dos Jornalistas, estávamos discutindo uma série de elementos que visam a questão da segurança do trabalho no momento dos desfiles e também nos ensaios técnicos. Estava lá o Anderson Baltar, que está aqui hoje também, e avançamos, inclusive, por uma série de estudos que a Aliesa está terminando. Assim que eles terminarem, eles vão remeter também para a Comissão de Cultura e para a Comissão de Carnaval. Há, do ponto de vista do Corpo de Bombeiros hoje, uma discussão sobre a questão das normas técnicas dos carros alegóricos. Isso está, inclusive, aberto para consulta pública e deve terminar ainda este ano. Portanto, uma nova norma ABNT
E há um grupo de trabalho, inclusive, sobre isso também, sobre esse tipo de regras que estão sendo colocadas. Portanto, essa é uma das preocupações mais importantes da comissão. De fato, inclusive, essa comissão especial de carnaval só existe porque ela começou no momento em que os acidentes e depois, né, infelizmente, a vitimização, a morte da Lisa Carioca, e aquele processo todo que nós resolvemos propor a esta casa uma comissão especial de carnaval, portanto, como reação a esse processo da questão da falta de segurança ou da possibilidade que a gente possa prevenir as tragédias, que a gente possa se antecipar aos problemas, que a gente possa resolver parte deles para dar segurança a quem trabalha, quem vive do carnaval e a também quem quer brincar o carnaval aos foliões. Não sei se Gustavo, se Rodrigo querem complementar. Complementando, agradeço pela pergunta, pela participação. O vereador resumiu, é uma felicidade a gente saber que o presidente da Comissão de Carnaval se debruça nos assuntos e sabe praticamente tudo em relação a tudo que está acontecendo. É uma felicidade para a gente que está do lado de cá, ter um parceiro como esse, eu não me canso de enaltecer a participação e o trabalho. Complementando, essa é uma pequena parte só para complementar, em ambos os locais, você falou sobre seguro, em ambos os locais nós temos seguro de responsabilidade civil que cobre também todas as questões relacionadas aos trabalhadores da indústria criativa que estão dentro da cidade do samba, assim como o seguro de responsabilidade civil e um pouco mais abrangente, porque envolve seguro no show, enfim, é uma questão de um seguro maior para o sambódromo, para quem está pagando o ingresso, como você falou, e para quem está ali trabalhando efetivamente também no sambódromo. Tá bom? É Márcio, né? Márcio, é um assunto que realmente eu não sei lhe informar, mas farei o levantamento pela Realtor e encaminho ao gabinete do vereador Tarcísio Mota as respostas que a gente tiver sobre esse tema. Obrigado. Abra ainda temos tempo para mais uma ou duas intervenções, se houver o caso. Por favor, pode se dirigir à tribuna e se identificar antes do começo. Pode logo depois dele também. Vamos fazer essa rodada com as duas perguntas, a gente retorna para a mesa, mas se ainda quiser depois mais alguém fazer isso, a gente pode verificar se ainda há mais tempo. Boa noite a todas e a todos. Sou Rafael Homem, sou diretor cultural da Lins Imperial e da Infante do Lins. Queria complementar a fala do Anderson, que foi muito boa, e também dizer que, na verdade, a precarização das pessoas é uma rotina que faz parte do carnaval e que as pessoas naturalizaram isso, né? Então, normalmente, quem trabalha no carnaval acaba dizendo, é uma máxima do povo de carnaval, que se não tem perrengue, não é carnaval, né? E, infelizmente, a gente naturalizou o perrengue, né? E colocar também que, além da questão, né? Porque, assim, desculpa. Que além da questão, né, porque assim, ganhou grande vulto a questão dos barracões da cidade do samba, mas como bem o vereador disse, e o Anderson também falou, sobre os barracões dos grupos de acesso, principalmente, sobretudo, os barracões das escolas dos grupos menores, né, menores no sentido de que desfilam do B para baixo, né, do B, C, D e E, que inclusive, eu pelo menos nunca vi isso, colocado isso na mídia, aqueles barracões próximos da cidade do samba, próximos da rodoviária, né, que estão entre a cidade do samba e a rodoviária, estão com ordem de despejo, todos eles estão com ordem de despejo, e que após o carnaval não tem para onde retornar. Então, eu queria fazer a pergunta para o Rogério, da Rio Tour, como que resolveu uma questão que a gente tem 4 meses, né? Inclusive, a Lins é uma dessas escolas que tem um barracão que ficou meses sem poder entrar, inclusive, né, porque a empresa que, se eu não me engano, é uma obra ainda do Porto Maravilha, e a empresa vencedora que pediu o terreno de volta, a gente ficou alguns meses sem sequer conseguir entrar no barracão, e agora no mês de outubro, que a gente teve acesso, enfim, a gente está começando tudo com alguns meses de atraso, e eu acredito que isso não é uma exclusividade da Lins, enfim, era isso. Obrigado. Rafael, saiba que a gente hoje, recebendo o Del Pessoa lá, que é do grupo de acesso,
e ele falou sobre essa situação da ordem de despejo. Nós vamos nos comprometemos com ele, vamos nos comprometer aqui publicamente, de agendar uma reunião com o senhor Antônio, esqueci o sobrenome dele, mas é mais conhecido como Tatá, ele próprio diz isso, é Antônio? O Antônio Carlos, que é o Tatá, que é o presidente da SEDURP, atual presidente da SEDURP. Vamos agendar uma reunião com ele para entender juridicamente qual é essa situação e para tentar ver se a gente pode também mediar a situação aqui. É claro que não é só a responsabilidade da SEDURP, também precisamos ver com a RIUTUR e com a Prefeitura qual é o projeto para o ano que vem da questão dos barracões das demais escolas, a quantas anda um projeto, eles deixaram inclusive aqui o projeto da Cidade do Samba 2, etc., como é que é isso, como é que a gente vai verificar. Essa é uma preocupação da comissão também, e vamos agendar ainda este ano, e aí é importante que você esteja presente, deixar o contato ali com o Tomás, com o Danilo, para que a gente possa te chamar, para que a gente possa estar nesta reunião com o presidente da SEDURP, para entender corretamente qual é a questão. Porque no nosso entendimento, Rafael, é o seguinte, a região do Porto está precisando de mais gente e mais coisas acontecendo ali, e não menos. Né? Desalojar agora os barracões de determinadas escolas de samba, para quê? Ah, está vendido? Não está parecendo o que está acontecendo até agora na região do Porto Maravilha. A região do Porto Maravilha, como diz o próprio presidente, micou. Se micou a lógica do grande empreendimento imobiliário que ali estava. Essa casa acabou de aprovar um empréstimo de 200 milhões de reais para a SEDURP. Precisamos de 4 milhões para os ensaios técnicos. A gente aprovou 200 milhões para a SEDURP, né? Por que é que vão desalojar agora os barracões das escolas de samba dali? É uma região que está precisando de mais gente e não de menos. Portanto, né, barracão de escola de samba é gente, é trabalho, é vida no lugar, e é disso que a gente precisa. Portanto, a gente vai entender melhor essa situação lá com ele, e vamos estar do lado das escolas pressionando para que isso possa acontecer. Você quer falar sobre esse assunto também? Rafael, boa noite, tudo bem? Rafael, era um assunto que eu particularmente desconhecia sobre esse despejo, mas, é claro, levarei para o presidente Marcelo Alves e, com certeza, ele terá maior carinho e atenção e dar uma resposta rápida, até que porque vocês precisam e merecem. Tá? Um abraço. Pode fazer uso da tribuna, se identificando antes de começar. Boa noite, eu sou Renata Menezes, eu sou antropóloga, professora do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou pesquisadora da cultura popular. Primeiro, saudar a comissão por essa iniciativa, acho que foi uma ação imediata, importante, num momento de tantos boatos e tantos riscos para as pessoas que gostam de carnaval e que pesquisam o carnaval e que vivem o carnaval, né? Mas eu gostaria de interpelar a mesa no sentido de que a gente não se ativesse apenas à questão do custo do carnaval. Eu tenho a impressão que a gente não pode pensar em custo se a gente não pensar em benefício. E eu sei que o benefício do carnaval não é um benefício apenas quantificado, né? Mas eu acho que seria muito importante a gente deixar registrado quais são os índices que a gente sabe das pessoas que são positivamente afetadas por esses ensaios técnicos, né? Estou me atendo à questão do ensaio técnico, inclusive porque acho que a fala do Rafael foi muito importante já para a gente não naturalizar as condições de precariedade, né? Então, assim, e acho também que o vereador Tarcísio trouxe uma informação muito importante, né? Que se aprovam 200 milhões para algumas coisas, mas 4 para outras é impossível de se aprovar, né? E eu acho que é legal a gente ponderar, então, quais são os dados, os indicadores que a gente tem, e talvez não sejam apenas quantitativos, do benefício que esse gasto de 4 milhões da Liesa e 2 milhões da RIUTUR traria para a cidade do Rio de Janeiro e seus municípios vizinhos. Quer dizer, quantas pessoas são beneficiadas, não apenas em termos de trabalho, mas em termos de alegria, né, com essa experiência da cultura popular do carnaval. Muito obrigado, Renata. Alguém gostaria de fazer comentários sobre a fala da Renata? Renata, boa noite. Concordo com você, com esse legado cultural que o Carnaval deixa e dá alegria também. Sobre os ensaios técnicos, a gente vai tentar, junto, atender a Liesa no que for possível, até porque o vereador, não sei se o senhor sabe, sobre o calendário Rio de Janeiro a janeiro, e os ensaios técnicos
estão dentro do calendário Rio de Janeiro, que nós da Rio Tour, junto com o Ministério da Cultura, estamos viabilizando. Vai ser um ótimo negócio para a nossa cidade. Vereador, gostaria de fazer um convite para o senhor, amanhã final da Rainha de Carnaval e do Rei Momo na Cidade do Samba. Se o senhor puder estar presente, todos estão convidados, se puderem estar presentes, amanhã para a finalíssima lá na Cidade do Samba. Amanhã? Isso. Ainda temos... Você quer fazer um comentário? Rapidamente. Tá. Agradecendo a Renata. Eu vejo da seguinte forma, Renata, essa Comissão de Cultura, embora ela tenha sido criada num momento crítico, onde nós tivemos, infelizmente, alguns acidentes que ocorreram, ela também tem um intuito, isso foi um objeto aqui da primeira audiência pública, para que sejam criadas políticas públicas voltadas efetivamente para o Carnaval. Essa é uma das premissas aqui da Comissão de Carnaval, e eu, com muita tranquilidade, posso falar porque participei aqui desde do embrião, efetivamente, da comissão. E, sem dúvida alguma, que enquanto a gente fala sobre custo, mas sem dúvida que uma coisa é o custo efetivo para a gente pagar a despesa, e outra coisa é o benefício que isso passa para a população, haja vista que não existe cobrança de ingresso nos ensaios técnicos, como, por exemplo. Mas eu traço esse paralelo entre custo e benefício, pois se nós estamos buscando cada vez mais incentivos e políticas públicas voltadas para o Carnaval, e o poder público municipal chega num momento em que ele reduz de 26 milhões para 13 milhões a ajuda e o incentivo para as escolas de samba, fica um pouco difícil a gente discutir o que é benefício e o que é custo. Então, é quase que inviável, dentro do aspecto econômico, você realizar qualquer tipo com um corte de verba nessa magnitude. Por isso que a comissão foi um braço importantíssimo na busca de tentar minimizar o problema relacionado a esse corte, só que nesse momento agora ainda não foi efetivado qualquer tipo em relação a essa questão. Por isso que nós ainda estamos buscando formas de viabilizar, mas sem dúvida esse paralelo de custo-benefício é interessante, essa discussão e esse debate. Haja vista essa questão, independentemente do que o benefício é feito, a infraestrutura ela tem que estar lá, até por contas relacionadas algumas coisas relacionadas à legislação. Você tem que ter postos médicos funcionando, você tem que ter brigadistas funcionando, o próprio Ministério do Trabalho está lá nos fiscalizando, e aí vem uma gama de exigências para você realizar qualquer tipo de evento hoje, voltadas para a área da legislação. Então, é um paralelo interessante de debate, mas é um paralelo que, ao final da discussão, a gente vai recair na questão dos itens de infraestrutura que necessitam obrigatoriamente estar ali. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Podemos passar para as considerações finais? Eu vou fazer umas considerações finais, mas ainda, obviamente, o microfone estará aberto, tanto para o Gustavo quanto para o Rogério, para fazerem também as considerações finais a partir daqui, também. Essa comissão existe porque acredita que o Carnaval é a alma da cidade do Rio de Janeiro. O Carnaval é absolutamente importante para a vida da cidade do Rio de Janeiro. No Carnaval e na forma como o poder público lida com o Carnaval, está presente um determinado projeto de cidade. Então, dependendo como é que a prefeitura lide com o Carnaval de rua, com o Carnaval do Sambódromo, com o Carnaval da Intendente Magalhães, com o Carnaval dos bailes populares, com as várias expressões do Carnaval da cidade, neste incentivo ou retirada de incentivo, em momento em que a prefeitura ajuda para que esse Carnaval aconteça, ou cria obstáculos para que esse Carnaval aconteça, por trás dessas decisões que são políticas, existe uma concepção de cidade que está em jogo. Disputar, portanto, que o Carnaval seja
o mais plural, o mais democrático, o mais alegre possível é disputar uma cidade plural, democrática, alegre. Nesse ponto de vista, é que eu concordo inclusive com a Renata, de que a gente muitas vezes tem falado nos últimos meses muito mais em custo do que nos benefícios do Carnaval. A gente tem que alertar, inclusive, o poder público a todo tempo de que Carnaval é muito mais do que o dinheiro que se investe nele, é muito mais do que aqueles 4 dias de folia que aparentemente que estão na fala inicial lá do prefeito, quando ele opunha, inclusive, escolas de samba creches, na nossa opinião, numa oposição criminosa do ponto de vista porque populista e eleitoreira, não faz sentido, né? E a própria Rio Tour e a Secretaria de Cultura no final disseram, não é bem assim, né? Ou seja, era uma fala que depois teve que ser mediada no sentido do que estava lá colocado. É nesse ponto de vista que a gente está aqui nesta comissão ao longo do ano, entendendo o Carnaval como um direito da cidade, né? Ou seja, a cidade que queremos tem o Carnaval como um direito. E aí, portanto, cabe ao poder público garantir este direito. Nesse ponto de vista que a ideia de políticas públicas que possam ajudar para que esse direito seja, de fato, um direito de todo cidadão carioca. Estamos aqui na comissão que pretende, inclusive, entregar a sua primeira versão de relatório, apresentar à sociedade no dia 4 de dezembro. Então, temos um mês e pouquinho mais para entregar o nosso relatório, né, com base no que a gente fez até aqui. Fizemos 4 com 5 debates públicos, fizemos 2 audiências públicas, fizemos vários requerimentos de informação, fizemos ainda mais, fizemos oficinas, fizemos ainda outros debates na própria comissão e todas essas informações serão sistematizadas agora num relatório que será entregue à sociedade. Esse relatório terá recomendações à Rio Tour, terá recomendações à Secretaria de Cultura, terá recomendações à Liesa. A Liesa não é um agente público, mas é um agente que se vale, mesmo que pela metade agora, também de dinheiro de subvenção pública. Portanto, são recomendações e não determinações nesse ponto de vista. E terá nesse relatório, inclusive, recomendações de proposição legislativas, né? Legislações que possam avançar nesta casa para, de uma certa medida, garantir o Carnaval como direito, garantir a transparência, garantir o financiamento, garantir a multiplicidade das expressões do Carnaval nesta cidade. Do ponto de vista imediato desta audiência pública, que virou debate público, eu acho que a gente pode sair aqui com 4 encaminhamentos imediatos do que foi tratado aqui. A primeira é que, com todo o direito, é claro, da Liesa e da Lierge, de avaliarem junto aos seus departamentos jurídicos, com todo o direito da Rio Tour também verificar se quer participar ou não, a gente vai manter o contato com o Ministério Público do Trabalho, vai apresentar uma data para os diversos organismos, para a Liesa, para a Lierge, para a Rio Tour e para as escolas de samba, uma data de uma reunião inicial, não é uma data já para assinar termo de ajustamento de conduta, mas eu acho que é uma possibilidade para que o Ministério Público do Trabalho possa colocar aqui, mediar essa situação, para que a gente possa pensar no curto, médio e longo prazo, aquilo que pode e deve ser feito, a própria situação, por exemplo, da adequação da legislação do incêndio dos demais barracões e outros elementos que estão presentes. Como é que, na verdade, o Ministério Público do Trabalho pode dar um pouco mais de segurança, inclusive, para que os barracões da Liesa não sejam interditados de uma hora para outra, já que compromissos de curto, médio e longo prazo podem ser firmados. Então, num sentido de segurança do trabalhador, mas também de segurança para que o Carnaval não possa ter o seu planejamento interrompido dessa forma. Mas, obviamente, essa é uma proposta. A comissão se coloca apenas como mediadora, propositora dessa perspectiva. Então, o primeiro encaminhamento. O segundo encaminhamento, colocar o mandato à disposição para estabelecer, caso precise, Gustavo e Rogério, de uma negociação com a Rio Tour para saber se, entre a Liesa e a Rio Tour, se é possível que a Rio Tour incorpore ou diminua algum custo ainda na questão dos ensaios técnicos. São 4 milhões, mas é possível que algum desses elementos precisos aqui possa ser coberta pelo poder público e, portanto, diminuir que isso aconteça, vira 3 milhões, aí ficou mais fácil de resolver, a gente consegue algum tipo de intermediação para diminuir o custo do transporte, a gente consegue redimensionar a festa. O mandato e a comissão de Carnaval, muito mais do que o mandato, se coloca na mediação para que a gente possa, dentro das limitações orçamentárias que existem para o ano de 2017, como um intermediário aqui para fazer o esforço, que eu sei que já acontece, junto à Rio Tour, de colocar, portanto, à disposição para alguma negociação
que precisa ainda ser feita caso os ensaios técnicos estejam de fato em risco. E aí eu gostaria de colocar aqui à disposição e pedir ao Gustavo que, se nesse momento chegasse, a Liesa começar a falar, não vai dar, estamos precisando disso, que entre em contato com o nosso mandato, com a comissão, e tenho certeza também com a Comissão de Cultura presidida pelo Raimon, para que isso aconteça. Então, o segundo encaminhamento é esta negociação com a Rio Tour. Terceiro encaminhamento, proposição da reunião com a SEDURP, com a presidência da SEDURP, para verificar a situação do despejo dos barracões que hoje existem na Avenida Binário, na região do Porto Maravilha, para verificar a situação jurídica e a situação política, para que a gente possa encontrar uma saída para isso. Então, uma reunião emergencial com o presidente Antônio Carlos, com o presidente Antônio Carlos, parece que é o nome da rua, né? Com o presidente da SEDURP, Antônio Carlos, o Tatá, para que a gente possa conversar com isso. Aí vamos chamar a galera das ligas e outras escolas que possam estar presentes nessa reunião para entender a situação e mediar o conflito, quem sabe até tendo que retornar à Rio Tour e à Prefeitura para retomar essa situação da Cidade do Samba 2, dos barracões onde é que eles vão estar, ali em Benfica, né, em outra região que precisa estar, mas num primeiro momento, né, sem ainda todo o conhecimento sobre a situação jurídica desses terrenos que lá estão na Avenida Binário, no entendimento do nosso mandato, até pelo pouco que a gente conhece, da região do Porto Maravilha, a gente tentou emplacar uma CPI aqui que não saiu, mas a gente tem estudado muito a região do Porto, o nosso entendimento é que é sempre melhor que tenha mais gente, mais cultura, mais vida, e não menos ali, portanto a gente acha que pode tentar encontrar um caminho nessa situação. Então, terceiro encaminhamento. Por fim, o quarto e último encaminhamento, que a gente vai olhar com carinho para o orçamento, nesse ponto de vista, tanto da Rio Tour quanto da Rio Urb, ou seja, tentar inclusive chamar talvez uma conversa sobre isso, para que a gente possa identificar onde é que existem possíveis emendas ao orçamento, possíveis propostas de remanejamento de recursos, para garantir no orçamento de 2018, recursos que estão faltando agora para o Carnaval de 2018. Ou seja, essa perspectiva de, por exemplo, recursos para garantir as obras de adequação dos barracões da Cidade do Samba, recursos para garantir o desfile da Intendente Magalhães, recursos para garantir determinados elementos. É claro, existem limitações, mas como quarto elemento, né, quarto encaminhamento daqui, que a gente possa apresentar e receber dos senhores que aqui estão, propostas inclusive sobre isso. A gente possa fazer um estudozinho rápido sobre como é que está o Carnaval no orçamento 2018, a conclusão é que pode o Carnaval nem estar no orçamento 2018, mas como é que o Carnaval pode entrar no orçamento 2018, porque a gente entende que a Rio Tour esteja num caminho de tentar os cadernos de encargo e o financiamento privado. Mas é preciso que o poder público, diante, muitas vezes, da falta de ação do poder privado, que a Prefeitura assuma suas responsabilidades para entender o Carnaval como direito. E não há segredo nessa coisa. Se a Prefeitura não colocar no orçamento, se nós não tivermos possibilidade de ter no orçamento, né, recursos na Rio Tour ou na Rio Urb, ou seja lá, ou na Secretaria de Cultura, né, que sejam destinados para a vida, né, que é o Carnaval, nós, na verdade, não temos compromisso do poder público com o Carnaval. Então, o orçamento é a principal peça a ser discutida nesse final de ano aqui na Câmara dos Vereadores. Nosso mandato e a Comissão de Carnaval se colocam também na tarefa de olhar o orçamento e perceber ali quais são as possibilidades que a gente possa contribuir para não ter a crise que tivemos esse ano, no ano que vem novamente, já pensando talvez até no Carnaval 2019. Esses me pareceram ser os encaminhamentos possíveis dessa nossa breve, mas importante reunião sobre o Carnaval. Gostaria de passar para as considerações finais, para o Gustavo e para o Rogério, para que a gente possa encerrar a nossa audiência. Eu queria agradecer, vereador, mais uma vez, a participação aqui nossa nesse debate, enaltecer cada vez mais o trabalho da comissão, nos colocar à disposição para os encaminhamentos número 1 e número 2, tanto com relação ao Ministério Público do Trabalho, quanto para a reunião em conjunto com a Rio Tour, para a gente verificar alguma despesa possa ser coberta, e se existe, sem dúvida alguma, essa questão orçamentária disponível. Eu queria complementar o item 4 dos encaminhamentos com uma informação pertinente no que tange ao orçamento público municipal. O Carnaval, ele é subdividido
em 2 orçamentos, exercícios financeiros. Portanto, quando a gente olha para o Carnaval 2018, o orçamento 2018, a gente já tem que olhar para o Carnaval 2019. Então, o orçamento da Rio Tour, ele sempre subdivide entre 2018 e 2019. Então, como a mesa, através da sua assessoria e da comissão, já vai dar uma verificada, tanto nas emendas legislativas do orçamento, quanto do próprio orçamento, em relação ao orçamento exercício 2018, tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação ao carnaval subsequente de 2019, para que você tenha o início do carnaval de 2019 ainda no exercício de 2018 garantido, que foi o que aconteceu em 2017. E não ficar, isso é uma das questões que eu sei que o senhor está levando, e não ficar, ter essa questão da política pública e ter legislações específicas relacionadas a garantir o apoio público no Carnaval, de uma maneira geral, não só como o desfile do Grupo Especial, mas do Carnaval de uma maneira geral, para não ficar à mercê, efetivamente, do administrador público definir se quer ou não participar com recursos públicos do Carnaval. Esse é o objetivo da comissão, no sentido de garantir, efetivamente, só saliento em relação a essa questão que envolve 2 exercícios financeiros, tanto 2018 e o Carnaval 2019, que a partir da finalização do Carnaval de 2018 já começa a ser elaborado. Essa é uma das nossas premissas em relação a tentar cada vez mais explicar que não se faz Carnaval faltando 2 semanas. O Carnaval acabou o sábado, a quarta-feira de cinzas ou o sábado das campeãs, já estamos trabalhando no Carnaval do ano subsequente. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado. Vereador, já pedi ao seu assessor os encaminhamentos, prometo ser o mais breve possível quanto à resposta de todos os 4 encaminhamentos. Agradecer mais uma vez a Renata, ao Rafael, ao Márcio, ao Anderson. Prometo também voltar com as respostas a vocês. Vi também aqui alguns produtores de eventos que sobrevivem também com o Carnaval, é o caso do Jorge Leite, tinha mais um amigo da Noite Carioca. É um evento que não pode parar e não vamos deixar parar. Obrigado, vereador. Muito curioso, quando a gente está entregando medalha aqui, encerra com o hino da cidade, que é a cidade maravilhosa. Mas nos eventos de carnaval que a gente teve, a gente não canta a cidade maravilhosa. Só uma curiosidade que a gente está aqui. Vou propor ao cerimonial que, pelo menos na comissão de carnaval, quando a gente for apresentar o nosso relatório, a gente possa encerrar com cidade maravilhosa, com uma versão um pouquinho melhor do que aquela mais lentinha que a gente costuma apresentar aqui no dia da entrega, mais carnavalesca com relação a isso. Mas eu agradeço a presença de todos e todas, aos assessores, a equipe técnica da Câmara, a galera do som, da imagem, a galera aqui do cerimonial, a todo mundo que veio aqui, a galera que sempre acompanha a gente para não deixar dar furo nenhum aqui. Então, agradecer muito a todo mundo, a assessoria do nosso mandato que preparou, a presença dos senhores aqui e a todos que vieram e compareceram a esse debate. E dou por encerrado o debate público e até a próxima.